A lei anticorrupção, responsável por estruturar um Brasil, um sistema de responsabilidade administrativa e judicial de empresas por atos do tipo de corrupção, completou 10 anos, agora em 2023. Ela foi sancionada apenas o ano passado. A gente no Brasil tem problema de fazer primeiro as primeiras coisas. Parece que a gente joga para uma plateia e aí depois, para isso valer, que a gente jogou para a plateia, é que outros mecanismos precisam ser adotados. Nesse período de 10 anos, um dos principais instrumentos, o Acordo de Leniência, ganhou destaque, eu tenho certeza que você lembra, no âmbito da Operação Lava Jato, inesquecível, né? Foi bastante discutido, inclusive na comunidade jurídica. E na esfera federal foram fechados 49 acordos pelo Ministério Público e 25, anotei aqui para não esquecer, pela Controladoria Geral. Ao todo, esses instrumentos estabelecem o pagamento de 43 bilhões de reais por empresas à União, com reparação pelos danos à administração pública. Mas e daí? E depois disso? O que é mesmo essa lei de anticorrupção, Maia? Oi? Já tem 10 anos, mas só foi sancionada o ano passado? Para responder a essas e outras perguntas, como eu mencionei, eu recebo aqui hoje o advogado Nestor Ximenes, doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, com mestrado em Direito Constitucional pela UFC, especialista em Direito Processual pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de Direito Penal na UFP, a Universidade Federal do Piauí, vice-presidente da Anacrim aqui no Piauí, que a gente vai explicar para você o que é, e coordena um grupo de pesquisa em criminologia e direitos humanos na Universidade Federal. É advogado criminalista, pelo currículo dele, conselheiro editorial da ESA Piauí e editor-chefe de uma revista científica da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no nosso estado. Ou seja, eu desconfio que é a pessoa certa falando sobre o assunto certo. Bem-vindo ao nosso programa para falar de um aniversário que a gente não tem muito o que comemorar. Ou tem? Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, Maia, pelo convite. E falando nisso, né, a gente já percebe que ao longo da implantação dessa lei, ela surgiu de uma cobrança internacional. Está na agenda mundial o combate à corrupção. Então, quando o Brasil sancionou a lei 12.846, que ela é de 2013, né? Na verdade ela foi sancionada, mas tem um regulamento, que é um decreto que regulamenta somente ano passado, né? Ela foi aprovada, aliás, na esteira dos protestos de junho de 2013, exatamente. A gente não esquece, né? Esse projeto de lei ele foi elaborado em 2010, foi enviado para o Congresso Nacional, ainda no governo Lula, no segundo mandato dele, e sancionado no governo Dilma. Mas ali, como eu dizia, essa cobrança mundial, ela advém desde a década de 70, os Estados Unidos já haviam estabelecido programas de integridade nas corporações, mas isso parecia uma coisa muito distante, porque só as grandes empresas que estavam preocupadas com isso. Depois isso veio para a Europa, e a Europa, através não só da União Europeia, mas também de outros órgãos, como a OCDE, também, e outros, como a ONU, estabeleceram uma política mundial de combate à corrupção no que diz respeito aos agentes internacionais. E o Brasil precisava pactuar. Perfeitamente. O Brasil tinha que participar e não poderia ficar de fora dessa agenda. Até porque, embora ele não seja signatário da OCDE, na época, ele pleiteava uma vaga e assinou, né? E promulgada essa Convenção de Paris. E logo depois veio a Convenção de Mérida, em 2003, que é uma convenção internacional da ONU de combate à corrupção, e que estabelece ali diversas obrigações que o Estado se comprometeu. Então, diante disso, em 2010, houve esse projeto de lei, ela foi aprovada, e ainda com muitas dificuldades em razão da carência de critérios para se estabelecer essas cobranças. Quando a gente fala de corrupção, parece dar a entender que seja uma lei penal, mas ela não é uma lei penal. Ela é uma lei que estabelece sanções de natureza civil e administrativa. Então, ela visa punir especificamente aquelas pessoas jurídicas que consistem em associações, empresas, independentemente da modalidade que ela seja constituída. E essas empresas, elas, na verdade, quando realizam atos para com o poder público, ou que tenham reflexo na seara pública, elas podem ser punidas. E que tipo de sanção elas recebem? Existe duas esferas aí, a esfera administrativa e a esfera judicial.
Na esfera administrativa, quando se tem notícias de que uma empresa, por exemplo, fraudou uma licitação ou estabeleceu um contrato que é em desconformidade com a lei, instaura-se um processo administrativo. No âmbito do governo federal, do Poder Executivo Federal, caberia a Controladoria Geral da União, que é um órgão que antecede a isso. Ela foi criada em 2003, né? Ou seja, já tem 20 anos, a CGU. Sim. Né? Então, a Controladoria Geral da União estabelece ali parâmetros para apurar diante do devido processo legal e, eventualmente, punir. Né? E quais seriam as sanções para essas empresas que cometem ilícito para com a administração pública direta, indireta e até mesmo internacional? Elas estabelecem ali multas e a determinação de reparação do dano. Essa multa, ela tem também uma elasticidade muito grande. Porque ela é quase simbólica. Não, o parâmetro dela, de dosimetria dessa multa, é que é muito largo. Vamos dizer assim, ela pode variar entre 0,1% a 20% do faturamento bruto anual dessa empresa. Se não for possível avaliar o faturamento bruto da empresa, aí ela estabelece que pode ir de R$6 mil a 60 milhões de reais. Ela já é contraditória nisso, porque se não é possível avaliar o lucro dessa empresa, é porque essa empresa não tem como comprovar. E muitas vezes, digamos que seja uma empresa... A transparência dos seus processos. Uma empresa que foi criada especificamente para um determinado contrato. Às vezes isso acontece, né? Então, é nessa dificuldade que o parâmetro vai mudar na aplicação da multa. A reparação integral do dano causado e outras sanções de natureza administrativa, como a impossibilidade de contratar com o poder público, enfim. Mas na esfera judicial, e é necessário que haja uma sentença, um processo judicial, e aí você vai ter, digamos, uma disparidade no que diz respeito ao tempo. O processo administrativo, ele tende a ser mais rápido. A média, segundo a Controladoria Geral da União, seria de 800 dias. No âmbito judicial, seria o dobro ou mais. Então, há um distanciamento aí para se poder fixar uma sanção. As sanções judiciais, elas vão desde a reparação do dano também, como a suspensão das atividades dessa empresa ou até mesmo a extinção da pessoa jurídica, quando ela, por exemplo, seja criada para um determinado fim ilícito, como, por exemplo, uma empresa de fachada. E aí você vai estabelecer um exemplo ali... tão comum, né? Infelizmente, né? A gente vive na realidade que as empresas têm que mudar o parâmetro exatamente qual a finalidade que elas sejam criadas, né? Então, nesse sentido de estabelecer critérios de governança, né? Não só no âmbito para com a administração pública, mas também no âmbito econômico, empresarial, as empresas precisam ter essa credibilidade. Eu não falo só em relação às grandes empresas, mas também às empresas de pequeno porte e às microempresas também. Por quê? Há uma necessidade de se estabelecer critérios para que essas empresas possam negociar, não só no mercado, né, mas que elas transpareçam empresas idôneas. Não só transpareçam, mas sejam. Que sejam efetivamente, né? Mas não basta só ser, tem que transparecer. Porque no Brasil é exatamente isso, não basta só ser, tem que transparecer. Exatamente. Por exemplo, quando se fala hoje em compliance, as empresas, elas têm uma certa dificuldade. Um termo novo igual à lei de anticorrupção. Exatamente. Que, aliás, a lei de anticorrupção também foi aprovada na mesma época a lei das organizações criminosas, né? Que foi já em 2013 também, a lei 12.850, exatamente. Que prevê instrumentos de colaboração ali para pessoas físicas em processos penais e tudo, né? Foi um casamento ali, né? E como elas surgiram muito próximos, até a sociedade não compreendeu bem essa diferença entre a colaboração ou a delação premiada, que é no âmbito penal, no caso das pessoas que estavam envolvidas nos ilícitos criminais ali, e tem o acordo de leniência, que é específico para as pessoas jurídicas que também praticaram ilícitos para com a administração pública. E sem entender, a festa foi grande. Muito. E como não havia ainda critérios, né, eles foram sendo construídos aos poucos, no âmbito da colaboração premiada, veja bem que o próprio Supremo Tribunal Federal foi que teve que estabelecer algumas balizas e alguns limites para esses acordos, né? E já no âmbito administrativo, a própria Controladoria Geral da União, que foi construindo muito depois que o CAD. Foi aprendendo na prática e aprendendo a duras penas e com um preço alto. Um preço muito alto, porque descredibilizou o Instituto. Totalmente. Né?
Então, às vezes... A delação premiada virou piada. E em alguns casos, né, as pessoas nem sabiam como fazer, as autoridades também ficavam sem aquele regramento, né? E era um recurso que era lançado mão de uma incerteza muito grande, uma insegurança jurídica. Sobre todos os aspectos. Então, poderia ter avançado bem se o Instituto fosse melhor disciplinado. Mas como isso leva tempo, e a gente pensa que 10 anos é muito, mas acaba sendo pouco para se mudar uma realidade, porque... Veja bem, não é fácil você levar a uma conscientização, tanto para o gestor público como para o empresário, de que eles têm esse dever de governança. E esses critérios, eles têm que ficar bem claros, bem estabelecidos, para que as pessoas tenham segurança de que aquilo realmente vai representar, sob o aspecto ético, alguma vantagem. É tanto que no setor público, a avaliação que se tem nesses 10 anos, que o ambiente de combate à corrupção, na verdade, ele precisa ser recuperado, né? Porque os órgãos de controle externo foram quase que desmontados, né, nos últimos anos. Então, e eles são muito relevantes dentro desse processo, né? Exatamente. Teve um desmonte desses órgãos. O modo de fazer, né, não só dos órgãos da controladoria, seja na União, nos estados, dos municípios, isso tem que passar por uma ampla reforma e estabelecer vantagens também para as empresas, porque não é possível que se queira fiscalizar, controlar e, ao mesmo tempo, extinguir as empresas. Não é o objetivo da lei. A lei ela não quer exatamente acabar com a atividade econômica. Pelo contrário, ela é extremamente necessária. Mas é necessário fazer com que os empresários entendam que estabelecer critérios de governança, de transparência, de credibilidade, atender, por exemplo, às formas e regulamentos de um compliance, é uma vantagem enorme. Não só para a empresa que pretende contratar com o poder público, mas também a empresa, de um modo geral, nas suas atividades comerciais. Engraçado que uma lei como essa nos faz lembrar que no Brasil todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Então termina se construindo um estigma de que todas as empresas são corruptas, em alguma medida, dentro de algum processo. Exatamente. E a gente sabe que existem empresas e empresas, como existem pessoas e pessoas, profissionais e profissionais, órgãos e órgãos, leis e leis. Né? E tem, assim, empresas que são idôneas, que fazem tudo, procuram fazer e fazem tudo corretamente, pagando um alto preço. Porque no Brasil também, para você comprovar, até pela burocracia e por tudo, que você faz a coisa certa, é demorado e é caro. Caro. Então, a própria lei de licitações. Nós temos uma lei de licitações, que é a 8666, de 93. Ela passou recentemente por uma alteração, que foi agora em 2021, a lei 14.133. Essa lei, veja bem, ela recomenda no seu artigo 169 que as empresas que vão realizar contratos de alto vulto com a administração pública têm que apresentar um programa de integridade. Ou seja, elas têm que estar adequadas a isso. Então, é claro que isso também vai demorar um tempo, porque não se exige isso de uma noite para o dia. Mas já é um primeiro passo para que as pessoas comecem a refletir que é necessário rever a própria finalidade. Não é possível que hoje em dia se crie uma empresa, por exemplo, para participar de uma licitação. Isso é inconcebível. Bem comum. Como você disse, é bem comum e a gente está cansado de ver isso, mas isso não pode acontecer. Então, as pessoas têm que ter uma responsabilidade maior quando coloca seu nome no contrato social, que muitas vezes você coloca ali no contrato social sem saber qual a finalidade daquela empresa, para que ela foi criada, porque alguém pediu, e quando se investiga, na verdade, a pessoa nunca exerceu uma atividade, aquela empresa não tem um funcionamento regular, não tem uma movimentação financeira, a não ser especificamente para aquele contrato. Então, esse tipo de atividade realmente não pode subsistir. O interessante é que, mesmo essa lei dando à CGU poderes ou oportunidade de atuar no que ela já tinha expertise, na verdade, né, em processos de auditoria, de punição de servidores, enfim, ligado a empresas também, né, esses acordos de leniência. O fato da lei ter sido aprovada a toque de caixa, sem um amadurecimento, colocou muita saia justa. Quer dizer, para a gente foi uma vergonha, é uma vergonha global. Exatamente. Né?
Então, veja que o acordo de leniência, para o telespectador entender melhor, é aquele acordo em que uma pessoa jurídica realiza para com a autoridade pública, que pode ser a Controladoria Geral da União, ou pode ser também o próprio CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, onde ele estabelece ali uma colaboração, entregando documentos, provas de que ele realmente tenha concorrido para aquele ilícito e, obviamente, também poder recuperar eventual prejuízo que tenha causado à administração pública. Diante disso, dessa colaboração efetiva e o acordo sendo formalizado, ele obtém, naturalmente, alguns benefícios. Esses benefícios de respeito à redução da multa em até 2/3, naquele parâmetro que eu estabeleci, ele vai ter uma redução bem significativa da multa. Mas não é possível ele obter, em acordo de leniência, a dispensa da reparação integral do dano. Isso, às vezes, parece um certo estorvo, um certo empecilho para a realização do acordo. Mas faz diferença. Mas faz toda a diferença. Total. Né? E é claro que, uma vez descumprido esse acordo, se ele, algumas condições que são estabelecidas, ele vai passar 3 anos tão somente sem poder realizar um novo acordo de leniência. O que me parece que a lei foi muito tímida nesse aspecto. Sim. Não é? Sim. Mas, enfim, quando se fala de acordo de leniência, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, que hoje também é possível... Os acordos, aliás, melhoraram muito, né? Bem melhor. Atingiram com a experiência um certo grau de sofisticação, né? Porque foi aprendendo mesmo... Exatamente. Hoje a própria CGU, ela estabelece critérios para que você possa fazer o acordo, porque diante disso, por exemplo, você bem falou aí, ao longo desses 10 anos, a CGU fez 25 acordos de leniência. Parece pouco, mas foram recuperados aí 18 bilhões de reais. Né? Desses 18 bilhões, efetivamente já foram pagos somente 8. E 1 bilhão é decorrente de multas. E os outros que não foram pagos? Não se sabe se essa conta... O que vai acontecer? Exatamente. Quando é que essa conta fecha? Exatamente. Então, alguns estudos demonstram que esse está bem aquém do que poderia ter esse reflexo. Mas, como sabido, os órgãos estatais, a AGU e a CGU, enxergam isso com bons olhos, que houve um avanço, na visão deles, em relação a essa recuperação do que jamais... Tipo assim, é melhor que nada. Jamais se conseguiria dentro de um procedimento formal comum. Engraçado que os pilares desses acordos de leniência é cooperação com investigação, né, que fica óbvio, reparação de danos e também acordos de aprimoramento da integridade dessas empresas. Exatamente. Que eu acho que são acordos que são difíceis de se cumprir na prática. Porque no Brasil, uma vez condenado, uma vez chamado na grande, uma vez chamado para depor, a integridade é porque a gente tem um nível de hipocrisia tão grande em todas as relações, ou institucionais, ou privadas, ou pessoais, que admitir que se errou, você paga um preço, você é condenado por você estar admitindo. Então, essa questão de aprimoramento da integridade da empresa, uma vez que você é condenado, ou que você declara que errou, ou você é condenado para sempre, é o tal do estigma, né? Então, participar de um programa de integridade não é tão simples. Então, você vai ter que cumprir uma série de requisitos para adentrar aquela agenda. E isso, claro, vai repercutir na própria inter-relação... Nem todos estão prontos? Que esses órgãos, nem todos. Por exemplo, esse mês ainda, né, a CGU vai estabelecer um acordo fechando aí, né, alguns procedimentos, não só para com o Ministério Público, mas também com o Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda. Então, todos eles no sentido de fechar, obviamente, e controlar melhor as atividades financeiras das empresas. Essa questão, só voltando a essa questão dos prazos, né? Eles não conversam internacionalmente com o que é pactuado no mundo, né? Porque os prazos aqui são por décadas, né, para fazer os pagamentos. Talvez por isso alguns não ainda tenham sido pagos. Exatamente. Né? Então a pessoa tem a vida inteira
Parece financiamento da casa própria. Não, você tem uns 40 anos aí para você pagar 50 anos. Você quer pagar em quantas vezes? Há uma flexibilização nesse sentido. Né? E que não existe essa flexibilização no pacto global, né? Dentro das melhores práticas internacionais, isso não existe. Mas acho que tem que se adequar a cada realidade de cada país, né? Mas se for adequar a realidade do Brasil, vai ser isso aí. Uma inadimplência é horrível. Mas o que os estados, de modo geral, eles não podem perder de vista é esse controle. Exatamente porque essas infrações são sujeitas à prescrição. Em 5 anos, a contar do conhecimento da notícia desse fato ilícito, pode ocorrer uma prescrição. Então, esse controle tem que ser sistemático. Pois é, tem a prescrição, não tinha pensado nisso. Assim também como internacionalmente, o que eu estava lendo, é que a empresa, quando ela diz que ela... Né, que ela tem até um termozinho em inglês que eu esqueci, que ela toma a iniciativa de acionar a autoridade, isso. Ela tem vantagens em relação a isso. Exatamente. Né, que internacionalmente vale, no Brasil não, até porque no Brasil dificilmente alguém vai chegar e dizer eu sou culpado, eu errei. Então, quando as empresas adotarem essa postura de se adequar e de se, digamos, compactuar com a eventual punição, mas dentro de um acordo, um sistema consensual, não é visto como um problema. Sim. Né? Agora, o problema é quando essa fiscalização já vem a posteriori e a imposição de uma multa muito mais elevada, a posição de uma reparação do dano, que muitas vezes é impossível e você acaba extinguindo aquela empresa. Então, às vezes você fala, não, um parcelamento muito elástico, ele, né, dá aquela sensação de que não houve uma punição. Mas, na verdade, ela está sendo punida mensalmente ou periodicamente no que diz respeito à fixação de uma multa ou de uma reparação do dano, ainda que a longo prazo. Eu vejo diferente, né, com esses espaços. Porque, assim, uma pessoa comum, quando ela deve, ela não tem 40 anos para pagar. Exatamente. 30 anos e tudo. Eu acho mas desconexo eu acho que a realidade. intenção também é não mortificar a empresa, né, para fazer com que ela sobreviva e tente se adaptar exatamente a essa nova realidade, diante, claro, de um controle de não maior. Penalizar. Não seria o caso, nesses 10 anos dessa lei de anticorrupção, ter espaço nas controladorias geral de estados e municípios? Já não é a hora? Não seria esse o próximo passo? Sim, eu acho que já claro, a maioria dos estados já tem a controladoria constituída, os municípios também no mesmo sentido. Até os municípios bem pequenos... Porque eles têm capacidade de fazer investigação, né? Isso facilitaria a capilaridade de uma lei, a execução de uma lei dessa. O problema, por exemplo, em alguns municípios, a controladoria, ela teria que ser, digamos, uma pessoa concursada, uma pessoa que não fosse indicada pelo gestor. Então, para dar exatamente esse ar de isenção e de cumprimento da lei. É verdade. Uma controladoria não de faz de conta, não é? Porque muitas vezes você vivencia num determinado município, né, contratos em que passa pela controladoria e a própria lei estabelece ali uma corresponsabilidade ao advogado público ou controlador que é omisso em relação a isso e não noticia aquele fato. Isso diz muito sobre o risco Brasil, né? A gente, no momento em que a gente está pactuando vários acordos em nível estadual, em nível nacional e internacional, eu acho que fora, quando o Estado pleiteia investimento internacional e quando o Estado brasileiro também faz esse pleito internacional de aporte de recursos, isso diz muito sobre o risco do nosso país. Como que a gente ficou 10 anos de uma lei que foi votada no calor dos protestos de 2013, que a gente não esquece, né? E que foi ali que nasceu tudo que a gente está vivendo, parte do que a gente está vivendo hoje, e que eu acho que faltou uma análise ali em relação a isso. Isso é outra entrevista, tem que chamar o cientista político também. Mas, assim, eu acho que fala muito sobre o Brasil, né? A seriedade do Brasil. O Brasil é um país sério nisso. Por exemplo, na América do Sul, quais são os países que levam isso mais a sério do que a gente? Porque os que não levam, a gente sabe. Mas os que... Na América Latina, de um modo geral, ainda... Pode levar para a Latina, estender. Exatamente. Então, ainda há muita dificuldade nessa transparência, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quando surgiu a lei de acesso à informação, né, que foi 2 anos antes a essa lei, então já se ventilou aí um primeiro passo para essa questão da transparência. Hoje você
pode fiscalizar os contratos, hoje você pode verificar quanto recebeu um servidor público em determinado mês. Então, isso, de certa forma, traz uma certa transparência e uma segurança maior para a população. Então, acho que a partir daí, né, já se começou a modificar e isso vai levar algum tempo. Sim, sem dúvida. O fato de ter essa lei, de pactuar, claro que tem vantagens. Eu, inclusive, quero encerrar a entrevista perguntando, deixamos de falar algo que o senhor considera importante em relação a essa lei? Já que o senhor começou a pontuar algumas vantagens, para onde estamos indo, qual é o futuro disso, o que vem por aí? O futuro, me parece que os órgãos de controle, eles têm que aperfeiçoar melhor os seus mecanismos, e isso, claro, passa por um processo de virtualização de todos os procedimentos, e, obviamente, virtualizando tudo, o controle é maior. Então, e um encadeamento de informações que deve passar por esses órgãos de controle. Como eu disse, Polícia Federal, Ministério Público, Controladoria, Ministério da Justiça, todos eles têm que trabalhar conjuntamente para que esse controle seja mais efetivo e haja o efeito dissuasório. Ou seja, as pessoas têm que ter realmente um receio de que podem ser surpreendidas com a fiscalização caso cometam esses ilícitos. Porque se não for assim, acaba que todo mundo dando um jeitinho ali para poder ganhar uma vantagem em um determinado contrato. E isso é que exatamente a lei visa combater. Então, a gente só vai poder mudar essa perspectiva quando a gente mudar a nossa cultura em fazer as coisas direito, de acordo com a lei, não só porque é fiscalizado, mas exatamente porque acha que aquilo é errado. Sim. De qualquer modo, eu achei muito pouca mobilização no Brasil em relação a esses 10 anos da lei anticorrupção. A imprensa, eu acho que pautou, né? Os veículos de comunicação sérios, comprometidos com isso, né? Que é importante a gente pontuar, falaram sobre isso, mas eu achei que Bem não tímido, entrou na né? pauta. Bem tímido, Na verdade, achei não que houve... não entrou na pauta do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Não. Acho que passou batido real, assim, e às vésperas de uma eleição municipal, né? E às vésperas de tanta coisa, e no meio desse caldeirão de coisas que a gente está vivendo em âmbito global e nacional, né? Enfim, eu achei que faltou a pauta. De qualquer modo, a gente está aqui cumprindo o nosso papel. Muito obrigada por ter vindo discutir com tanta propriedade um assunto que a gente precisa falar em casa, precisa falar nas faculdades, precisa falar nas escolas. Acho que a gente precisa pautar. Se os órgãos não pautaram, se os poderes não pautaram, pautemos nós, né? Porque são 10 anos, foi sancionada só o ano passado. Então, assim, que país é esse, né? Que país é esse? Acho que tem avanço sim, mas são bem morosos, né? A gente tem que dar uma acelerada aí. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa e por trazer luz e muita informação relevante dentro desse tema. Eu que agradeço, sempre à disposição, tá bem? Muito obrigada. Eu vou para um breve intervalo comercial, não saia daí, a gente ainda tem dados que falam, a gente tem o nosso giro, tem os nossos recados, que para vocês são super especiais, né? Então, eu volto em 3 minutos. Até já.